Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques desta sexta-feira, 12 de fevereiro. Governo e lideranças do Congresso avançam nas negociações para novo auxílio emergencial. O assunto vai ser discutido daqui a pouco, em almoço entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Diante de incertezas sobre auxílio, o risco fiscal ainda segue no radar. Durante a manhã, o dólar operou em alta e atingiu máxima de R$ 5,41 no pregão. Veja também, invernada vai causar aí chuva de 255 milímetros em parte do centro-oeste, norte e nordeste na próxima semana. Preço da soja no indicador CPEA cai mais de 1% em um dia. Estudo aponta sugestões de conteúdos sobre agro para material didáticos nas escolas. E no boletim Ag Evolution, a Agtech desenvolve sistema de polinização artificial na lavoura que aumenta a produtividade em 20%. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já está no ar. O governo federal e o Congresso estão próximos de um acordo sobre uma nova rodada do auxílio emergencial, com o benefício sendo concedido entre março e junho deste ano em parcelas menores. Mas a proposta depende da aprovação da chamada PEC de guerra, que livra o governo das restrições fiscais. O governo e lideranças do Congresso avançaram nas negociações para a concessão de mais uma etapa do auxílio emergencial. O valor em negociação é de R$ 250 em 4 parcelas, o que resulta em um custo total de cerca de 30 bilhões de reais. O público-alvo são as 19 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família e mais 11 milhões de informais. Se aprovado, o benefício deve ser concedido entre março e junho deste ano. Mas, para a concessão do benefício, o governo reforça a necessidade de uma contrapartida fiscal, que seria a aprovação de 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas, conhecida como PEC de guerra, vai ter uma cláusula de calamidade pública, que na prática permite que a retomada do auxílio emergencial não seja incluída no espaço do teto de gastos. A expectativa é de aprovação deste texto até a primeira semana de março. Já a segunda PEC vai ter medidas mais duras de cortes de despesas. Vão constar medidas para assegurar a sobrevivência do teto de gastos até 2026. O objetivo é que a aprovação aconteça até junho, ao fim da nova rodada de auxílio. Em evento na noite de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou o roteiro defendido pela equipe econômica quanto ao auxílio emergencial. Digo ao Congresso que a PEC de guerra é o que me permite fazer auxílio emergencial urgente, disse o ministro. E completou falando de prazos. Vamos trabalhar durante o carnaval, todo mundo, já combinamos isso. Se trabalharmos juntos, em 15 dias termina isso. O protocolo está pronto. Podemos disparar tudo em 20 dias. O risco fiscal diante do auxílio emergencial e da condução do orçamento público pelo governo volta ao radar dos investidores. E sobre essa preocupação e efeitos no dólar, eu vou conversar agora com a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos. Camila, hoje o dólar atingiu a máxima de R$ 5,41, mas tinha desvalorizado nos últimos 4 dias. O que está influenciando nessa instabilidade do dólar? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de fala. Sim, nós temos aí um prêmio de risco na nossa taxa de câmbio e é em função do orçamento público. Essa história do auxílio emergencial está estressando os investidores pela possibilidade de furar o teto dos gastos. A alternativa recente que foi divulgada pelo ministro Paulo Guedes é que será uma PEC de guerra, que eles vão fazer esse gasto extra teto dos gastos e que vão assumir o comprometimento com a aprovação de outras propostas de emenda à Constituição que tragam aí clareza em relação à responsabilidade deles com o orçamento público. Mas enquanto nada é divulgado oficialmente, fica aí esses temores em relação à condução do orçamento público e os investidores acabam cobrando um prêmio de risco e isso fica refletido na nossa taxa de câmbio. Camila, a gente estava falando antes aqui do jornal, né, que no último semestre, com a reabertura dos mercados, o dólar perdeu força. Mas agora, com a expectativa de crescimento com o novo governo, pode ser diferente. Qual que é o cenário futuro que você está projetando, Camila?
Pois é, no segundo semestre de 2020, a gente viu um movimento de desvalorização do dólar no mercado global com a reabertura das atividades econômicas. O Brasil não conseguiu acompanhar tanto esse movimento, justamente por essa questão do risco fiscal. Quando a gente olha para os pares, né, para os exportadores de commodities, as moedas emergentes conseguiram recuperar, ainda estão mostrando uma recuperação no início de 2021 e o Brasil novamente penalizado por conta dessa pendência com o orçamento de 2021. Então, a gente tem um cenário que, quando nós olhamos o boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, é um boletim onde reúne a mediana das expectativas do mercado para a taxa de câmbio. A expectativa para a taxa de câmbio final de 2021 que fique ali próximo dos R$ 5. Mas, no curto prazo, é muito difícil a gente pensar que a nossa taxa de câmbio vai conseguir romper os 5,20, justamente por conta de todas essas indefinições. E Camila, olhando agora para o mercado interno, a gente vê o temor com a condução do orçamento público. O auxílio emergencial está sendo visto como um grande risco também? Na verdade, o auxílio emergencial acabou sofrendo um estigma, né? O auxílio emergencial tem a necessidade da aplicação dessa assistência para a camada mais baixa da população, sim, e ele acabou se tornando um problema porque o nosso orçamento público, as contas públicas, elas são um grande problema. A gente veio aí nos últimos anos com essas tratativas de reforma da Previdência, depois tinha uma expectativa com uma aprovação aí de uma série de reformas, como a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo, todas essas tentam tratar aí do orçamento público, de tentar tirar um pouco dessa rigidez. Então, o problema não é o auxílio emergencial em si, mas sim o orçamento público, que tem aí muitas amarras e não consegue alocar esse novo gasto. E o que está no radar do mercado externo, Camila? Quando a gente olha para o mercado internacional, tem o pacote fiscal dos Estados Unidos. No segundo semestre, ao final do segundo semestre, com a vitória do Joe Biden, o mercado precificou tudo de melhor que pode acontecer na economia dos Estados Unidos. E vai ter um amparo de política fiscal ilimitado, que as tratativas comerciais com a China também serão tranquilas, menosprezando a vontade também, né, esquecendo que o presidente chinês também tem a vontade própria. Então, a gente tem aí um risco também no cenário internacional, após o Ano Novo Lunar chinês, tem que ser mensurado. Vamos ver se esse pacote fiscal vai ser aprovado pelo Congresso, o noticiário ele fica num vai e vem, ora parece que vai conseguir aprovar 1,9 trilhão de dólares, ora parece que vai ser um montante menor. E em relação à política comercial, teve uma ligação recente entre os dois presidentes da China e dos Estados Unidos, e o Joe Biden parece que não vai voltar atrás em relação aí a algumas taxações para empresas da China. Então, são assuntos que a gente tem que monitorar e indicam para nós, investidores, que a nossa taxa de câmbio vai continuar depreciada, porque tudo isso é fator de risco a gente tem um dólar mais caro. Camila Abdelmalak, economista-chefe da Veda Investimentos, quero agradecer seu tempo conosco, te desejar um ótimo fim de semana e até uma próxima. Muito obrigada. O pagamento do Garantia Safra aos agricultores que aderiram na safra 19/20 deve ser feito neste mês. O texto foi publicado no Diário Oficial da União. Devido ao cenário imposto pela pandemia, a Secretaria de Política Agrícola decidiu antecipar o pagamento do programa. Devem receber agora, em fevereiro, os agricultores de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. O montante do recurso autorizado deve chegar a mais de 74 milhões de reais e o benefício vai ser pago em uma parcela única de R$ 850. O objetivo é de garantir a segurança alimentar de agricultores que residam em regiões sujeitas a perdas de safra por estiagem ou enchente e apenas aos produtores com renda mensal de até um salário mínimo e meio e quando tiverem perdas de produção igual ou superior a 50%, têm direito aí a receber o Garantia Safra. Uma agtech israelense desenvolveu um sistema para fazer a polinização nas lavouras de forma artificial, que apresenta resultado mais eficiente que as próprias abelhas.
Aqui no Brasil, outra agtech também criou uma plataforma que gera aumento de produtividade de até 20%. Essas novidades a gente confere no boletim AgEvolution. Olá amigos do Mercado e Companhia, tudo bem? O destaque AgEvolution de hoje é sobre a polinização inovadora. Sim, segundo especialistas, a polinização é necessária para até 75% de todas as safras, mas o número de insetos polinizadores, como as abelhas, está diminuindo na natureza. Por isso, algumas agtechs já propõem soluções inovadoras para mitigar e até mesmo resolver o problema dos produtores. A mais curiosa vem de uma agtech israelense. A IDET Precision Technology for Agriculture desenvolveu um sistema que concilia mecânica, robótica e genética para fazer a polinização de forma artificial em campos de amêndoas. Os testes em Israel apresentam resultados inclusive mais eficientes do que das próprias abelhas. Assim, uma parceria foi firmada para avaliações comerciais em dezenas de hectares de amendoeiras na Austrália em agosto, que é quando elas começam a florir por lá. Funciona assim: o sistema faz a coleta mecânica das flores, a separação genética entre pólen e anteras e armazenamento do pólen puro por mais de um ano. Daí a polinização é feita por maquinários com robótica embarcada para aumentar a precisão. O modelo também poderia polinizar pistaches, maçãs, cerejas, peras, ameixas, entre outros. Interessante, não? Mas aqui no Brasil também temos uma solução inovadora para aumentar a eficiência da polinização. A Agrobi oferece uma espécie de Uber das abelhas. A startup criou uma plataforma que combina algoritmos e tecnologia para definir os locais exatos para a presença das colmeias nas lavouras e unir os produtores aos apicultores. A polinização sob medida para cada agricultor gera aumentos de produtividade de até 20%. Esse foi o caso, por exemplo, de lavouras de café em São Paulo e Minas Gerais. A falta de polinizadores na natureza pode ser um problema muito sério, não só para os agricultores, como também para a segurança alimentar em geral. Sem eles, poderia haver uma queda na produção e até escassez de alimentos. A inovação veio para ajudar de maneira sustentável, mas está longe de eliminar a importância de preservar esses insetos tão fundamentais. Esse foi o destaque AgEvolution de hoje e na semana que vem tem mais. Abraços! O preço da soja no indicador CPEA registrou queda de mais de 1% em um dia no Porto de Paranaguá. No acumulado do mês, a queda é de 1,59%. Sobre o mercado da soja, a gente vai conversar agora com o Jonas Pisato, que é analista de mercado da StoneX. Uma boa tarde, Jonas. Qual que é o motivo dessa queda nos portos? Os preços estão em queda nesta sexta-feira também? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos ouvem através do canal Rural. Então, Priscila, quando a gente olha para as formações, para as pontas que formam o preço, né, como você comentou, Chicago nesse momento aí cai 2, 3 pontinhos, está praticamente instável, andando de lado. O dólar também nesse momento está praticamente ao mesmo preço do fechamento de ontem, né, 3,66, 3,67. O que a gente tem visto realmente é uma queda nos prêmios, né, os prêmios para a entrada dessa safra no Brasil, eles têm caído bastante, né, prêmios negociados a 20, 25, até 15 em algum momento, né, para embarque em março e abril. Então, a parte dos prêmios aí tem pesado um pouco mais nas cotações das sojas, mas ainda assim, quando a gente olha em reais por saca, estamos falando aí em ótimos preços, né, para o produtor aí, liquidando no interior em muitas praças acima de R$150. Jonas, o mercado está de olho no andamento da safra na América do Sul? Com certeza, Priscila, com certeza. A safra brasileira, que era uma safra que trazia algumas dúvidas, né, até final de novembro, em detrimento do início de plantio mais conturbado, recebeu excelentes chuvas aí ao longo do mês de janeiro, né, fazendo com que a condição das lavouras melhorassem muito. E agora a preocupação é realmente em cima dessas chuvas, né, Priscila? Se elas darão uma trégua aí para que a colheita possa avançar. Mas falando em rendimento e produção, a estimativa é que a gente deva colher sim uma safra muito boa, entre 133 e 133,5 milhões de toneladas, né, que é o número que as empresas de consultorias e os órgãos governamentais também estão projetando. Ou seja, o Brasil deve sim, se a chuva, né, não atrapalhar nessa colheita, o Brasil deve colher uma safra muito boa. No lado da Argentina, né, a Argentina teve um mês de janeiro um pouco mais sofrido comparado com o Brasil, mas ainda assim se projeta uma safra aí, o USDA, né, fala em 48 milhões de toneladas, a Bolsa de Cereais um pouco menos,
mas se a gente tiver um fevereiro e um março chuvoso na Argentina, eles devem vir com uma safra normal. Não diria excelente, nem péssima, mas uma safra regular. Tá certo, Jonas. A gente sabe, né, que a chuva atrasou e também atrasou a safra, mas depois a umidade veio em boa quantidade, melhorou a qualidade dos grãos. Mas eu quero que você me diga se o atraso na colheita, porque está tudo atrasado, está impactando no mercado. Olha, com certeza ele impacta, né, por dois motivos. Primeiro, né, historicamente a gente sempre tem soja, um pouco de soja em janeiro, né, mais volume de soja em fevereiro para embarcar para a China. Né? Esse atraso no plantio, esse mês de janeiro muito chuvoso, que também alongou o ciclo da soja, fez com que a China teve que concentrar ainda mais as compras nos Estados Unidos para cobrir, né, esse intervalo que o Brasil não estaria ofertando de produto para os Estados Unidos aí, em detrimento aí do atraso do plantio. Né? Então isso fez com que as cotações em Chicago ficassem fortalecidas, porque a exportação americana segue muito firme para a China, né? Esse é o primeiro ponto de impacto. Segundo, quando a gente olha para os prêmios, né? Quem tem essa soja agora, de final de janeiro, início de fevereiro, está conseguindo comercializar por um prêmio muito fortalecido, em detrimento, né, da necessidade de embarque, até porque, Priscila, quando a gente olha a fila de navios nos portos, seja Santos, Paranaguá, Miritituba, Barcarena, enfim, né, no Arco Norte e no Arco Sul-Sudeste, você nota que tem muito navio esperando para carregar essa soja. Então, essa primeira soja em prêmio está muito valorizada. E aí, os outros impactos, eles estão por vir, né? Que vai ser aí, provavelmente, no mês de março, quando a gente vai ter toda a concentração dessa colheita. Então, é esperado, sim, uma alta muito forte nos fretes, né? Porque vai ter muita demanda para escoar essa soja e prêmios baixos, né? Então, isso pode, sim, piorar um pouquinho o preço da soja, olhando na parte de bases, né? Então, não tenha dúvida que todo esse atraso aí no plantio, ele acaba tendo seus impactos nos preços, né? Tá certo, eu conversei com o Jonas Pisato, analista de mercado da StoneX. Agradeço o seu tempo com a nossa equipe aqui do Mercado e Companhia e te desejo um ótimo fim de semana. Obrigado, Priscila. Um ótimo final de semana a todos e boa colheita. Tchau, tchau. Boa colheita para todos nós. A ministra Tereza Cristina e o secretário de Estado Jorge Eutice, do Departamento do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, assinaram ontem um memorando de entendimento de criação do Comitê Conjunto de Agricultura Brasil e Reino Unido. Em reunião virtual, foi decidido que o projeto vai consistir na facilitação de discussões agropecuárias entre os dois países, como o acesso aos mercados, regulamentações e certificações técnicas, segurança alimentar e sustentabilidade. Após a reunião, a ministra Tereza Cristina publicou no Twitter: "Hoje demos o passo inicial para a criação do Comitê Conjunto de Agricultura, que será fundamental para o relacionamento do Brasil com o Reino Unido após o Brexit. Queremos estreitar ainda mais nossa cooperação no setor agropecuário." E ainda completou dizendo que o comitê é um marco para a nossa história. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.